Olá, eu sou Fausto Moraes, estamos começando mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, eu conto com a participação do professor Matheus de Alencar Miranda. O professor é doutor em Direito pela UERJ, Master em Compliance pela Universidade Castilla de La Mancha e assessor de TI do TJ Rio de Janeiro. Professor Matheus, boas-vindas ao nosso podcast. É uma temática que nós achamos muito interessante de discutirmos, que é essa relação da inteligência artificial com o direito penal. O que a gente precisa repensar no direito penal quando nós estamos falando de atos produzidos por inteligência artificial ou até mesmo por decisões automatizadas? Para nós começarmos a nossa conversa, eu queria saber de você, temos alguns exemplos sobre a existência desses danos que implicam consequências jurídicas criminais pelo uso da inteligência artificial ou de decisões automatizadas? Boa tarde, professor Fausto. Um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito feliz pelo convite, muito honrado. E já iniciando com o tema direto, após os agradecimentos, eu te diria que a gente tem um grupo de casos muito importante que tratam dessa relação entre uma decisão automatizada de máquina e um dano que é relevante para o direito penal. Eu acredito que o caso que as pessoas mais comentem, mais famoso, seja o caso de um atropelamento de carro autônomo. Ocorreu esse caso, ele é público, eu vou evitar até citar o nome da empresa para não gerar grandes repercussões, mas ele é um caso público, é bem conhecido, de uma empresa que trabalha no ramo de transporte de pessoas, talvez a mais conhecida, né, no ramo, e ela desenvolvia um carro autônomo e o carro autônomo dessa empresa acertou um ciclista em determinada situação, porque basicamente o algoritmo foi treinado para pessoas andando ou para pessoas em bicicleta. Quando a pessoa estava andando com a bicicleta ao lado, ele não sabia como reagir, aquilo ali travou e deu um problema. Uma coisa que Mas isso seria era simples para o ser humano, né, Matheus? exatamente, para o ser humano é muito óbvio, né, assim, eu tenho pessoa mais bicicleta, para o algoritmo não é tão simples, ele tem ou pessoa ou bicicleta, o que que é aquilo? Aquilo ali é um alien, né, eu não sei como reagir, e aí deu um problema. Apesar da história ser ela é meio esdrúxula, né, pra gente do ponto de vista humano, mas ela é trágica ao mesmo tempo, então é Uhum. uma situação triste. Do outro lado, o caso que eu entendo como o mais relevante para a área, porque assim, esse problema ocorreu lá atrás e ele se tornou, um problema superado para a área automobilística. Então assim, não é um problema que ocorra mais, porque ele terminou gerando um precedente que facilita a análise de risco de todo mundo que trabalha com veículos autônomos. Então, a análise de risco já, de certa forma, superou esse problema há algum tempo. Ele é como se fosse um problema de tecnologia antiga para o pessoal. O que me parece mais problemático foi esse, eu posso falar, porque já tivemos várias decisões públicas, que é o caso do Boeing 737 MAX. A gente teve decisão até, se não me engano, na semana passada, sobre um acordo que eles fizeram com a autoridade americana, em Desculpa, razão Matheus, mas de esse caso ele diz respeito ao que eu não conheço muito bem. então, nesse caso, a Boeing tem um modelo de avião que é a evolução do o Boeing 737 ele é muito usado na aviação civil para viagens, principalmente dentro do continente, o 738 mais para intercontinentais. A gente pega esse avião, basicamente, toda semana no Brasil. Então as pessoas todos os dias no Brasil. As pessoas andando de avião, em algum momento elas vão se deparar com esse avião, porque ele é a aeronave principal de uma das 3 grandes empresas de aviação no Brasil, né, as 3 grandes são a Latam, a Gol e a Azul. Uma das 3 utiliza essa aeronave com muita frequência. E essa aeronave, ela tinha um problema competitivo, que se tornou depois um problema de design, que no final se tornou um problema de algoritmo. Como é que isso aconteceu? A grande competidora da Boeing é a Airbus. A Airbus usa o A320 como competidor do Boeing 737. E esse avião, ele conseguiu trocar o motor, o pessoal chama ali de turbina, né? Aquilo ali é o motor, né? Da unidade de potência do avião. A turbina está no meio desse conjunto. O motor foi trocado por um motor que era mais eficiente, ele era na casa de 15 a 20% mais eficiente, podemos dizer assim, o que significava economia de combustível, uma viagem mais agradável, mais rápida, tudo mais, isso gerava lucro para a empresa em última instância. Então a Boeing tinha que conseguir alcançar isso,
ou as suas clientes iriam trocar de empresa. Olha, eu não vou mais usar o seu avião, vou usar o do outro. Mas para as empresas é sempre muito caro trocar, porque tem garagem, tem manutenção, tem oficina, é um negócio complicado. Então eles resolveram falar prometer para as empresas que, olha, eu vou resolver esse problema do motor em X tempo, segura a onda aí, né? Mais ou menos isso. Uhum. E as empresas esperaram e a Boeing foi demorando. Por quê? Porque existia um problema de design no avião. O motor era muito grande para ele caber embaixo da asa quando o avião estava no chão. Eles teriam que levantar a altura do avião. Só que isso não era tão simples de se fazer. Então eles preferiram levantar a turbina. Quando eles levantaram ali o motor, ele ficou muito alto, isso gerava um problema de equilíbrio no avião. Ele ficava com o centro de massa para cima, isso fazia o avião fazer esse movimento. Ele ia para cima, né? Para cima, para cima, para cima, ao invés dele andar em linha reta, dele voar em linha reta. O resultado foi: bom, vamos então estabelecer um algoritmo que vai ajudar o avião a se manter em linha reta quando ele estiver voando. Ele vai ficar equilibrado como ele era antigamente. E esse algoritmo era o MCAS, que é, traduzindo assim de forma bem grosseira, é como se fosse um sistema de controle automático de direção para equalizar o ângulo do avião no ataque dele no voo. Esse algoritmo, ele falhou por 2 vezes e isso derrubou a aeronave 2 vezes. Então a gente teve 2 quedas de avião com mortes na casa de 300 e vlau pessoas, assim, quase 400. Então foi uma situação muito trágica, é claro, e isso aí gerou um precedente muito forte aí na aviação civil, foi uma coisa de parar todos os aviões da Boeing, de Donald Trump ter que intervir, foi um negócio bem complicado naquele momento. E muito se discutiu ali, foi o algoritmo que derrubou a aeronave, e depois foi se vendo que foram umas a gente teve nesse caso uma série de problemas, não foi só o algoritmo. Tinha problema de design da aeronave, tinha algoritmo, tinha até a piloto que não foi treinado para desabilitar o algoritmo, houve uma série de informações que não chegou à agência reguladora, então eles não sabiam, nem a agência reguladora sabia bem qual era a extensão do uso desse algoritmo e tudo mais, e ele parava de funcionar principalmente por causa do sensor do avião. A aeronave ela tinha um sensor só que captava os dados que indicavam para esse algoritmo como operar. Só que sensor de avião quebra muito. Ele termina tendo atrito com pássaro, com balão, com o que quer que Uhum. seja. E então eles quebram diversas vezes. E aí, toda vez que esse sensor quebrava, o sistema não conseguia ler os dados corretamente. Você imagina, eu tenho um sensor aqui que está em pé como uma antena e ele está coletando os dados de ataque de angulação. E aí ele está alimentando a inteligência artificial com isso, falando, olha, a angulação tá assim. Ela fala, então tem que corrigir esses graus, tem que corrigir Y graus. De repente, alguma coisa acerta esse sensor e ele fica torto. Ele é uma antena torta. Então, ele tá dando um Matheus, ângulo de ataque errado. como é que a gente parte dessa ideia do problema, que na verdade foi o acidente do avião, para o âmbito penal? Porque tradicionalmente a gente acaba pensando naturalmente num âmbito de reparação civil, numa Isso. indenização, mas no âmbito penal, o que, que a gente. Que é a decisão, o que, que o algoritmo tem a ver e qual que é essa relação inicial com o direito penal? Então, o grande ponto aqui é que se a gente for pensar, o que jogou o avião no chão foi o algoritmo corrigir um ataque de voo que não precisava ser corrigido. Então, enquanto os pilotos estavam subindo a aeronave, o algoritmo estava jogando ele para baixo. Uhum. E os pilotos não conseguiam desabilitar aquilo, e aquilo jogou a aeronave no chão. Então, de certa forma, o algoritmo controlou o avião para jogar ele no chão. E aquilo ali matou as pessoas. Então, a gente tem diversas mortes, e a gente está falando aqui de basicamente homicídio. Agora, como é que eu vou lidar com esse homicídio se o algoritmo jogou a aeronave no chão? E aí vem a o grande ponto da gente revisar o direito penal. Eu não posso olhar somente com esses olhos muito fixados em algo ontológico, né, muito próximo do fato, a nível de causalidade para estabelecer responsabilidade. E eu buscar somente a vontade no ato de quem fez também não vai me ajudar. Porque ninguém desenhou aquilo para ter um acidente. Isso é óbvio. As pessoas desenharam buscando fazer uma aeronave que conseguisse competir no mercado. O interesse era puramente econômico. E terminou gerando um acidente muito, muito grave. O que gerou o acidente, claramente, negligência. Isso não tem muito o que se discutir. Mas o grande
ponto ali objetivamente, quais condutas interessam para o direito penal para a gente poder falar ou não em homicídio? Certamente a gente não está Uhum, falando de um homicídio da máquina, né? A gente está falando uhum. de um homicídio que é praticado por homem contra homem, ou no caso dos Estados Unidos pode se falar em empresa contra homem. E esse é o primeiro ponto, assim, era muito claro que era um problema estrutural negocial. Eu tinha um problema de concorrência, para eu vencer a concorrência eu tinha que ter um avião que tivesse o mesmo desempenho, mas que não gerasse tempo de horas de treinamento para pilotos, que gerasse uma alteração pequena na aeronave para eu conseguir liberar ela rápido na agência reguladora, que fosse competitiva no mercado contra a minha concorrente. Então, existia um fator puramente econômico e toda essa ordenação de não treinar pilotos, usar o sistema um monte de vezes, né, editar a aeronave e tudo mais, isso era interesse puramente econômico, era a estrutura da empresa que estava equivocada. E quando a gente vê uma estrutura de empresa equivocada, normalmente a gente leva a discussão para a responsabilidade penal da pessoa jurídica, no âmbito penal. Só que nem todos os ordenamentos jurídicos admitem isso. Nos Estados Unidos se admite. Mas os acidentes ocorreram na África, então não tinha como você levar para essa linha, porque assim, o país às vezes não tem responsabilidade penal pessoa jurídica, como no Brasil não teria, tá? Isso não é uma questão de um é mais evoluído que o outro, não. É uma questão de escolha do ordenamento. O ordenamento jurídico italiano veda completamente a responsabilidade penal pessoa jurídica, o brasileiro não. O brasileiro só usa para crimes ambientais. É uma escolha do legislador, é bem político-criminal mesmo. E eu Então, aproveito para emendar, Matheus, essa questão, se claro. a gente está falando que a responsabilização não pode ser da empresa, no Brasil, como você falou agora, poderia ser a gente já tem instrumentos para fazermos uma responsabilização de um possível robô, de um algoritmo ou de uma inteligência artificial? Não, porque aí a gente vai cair em um outro fator, né? Nas empresas a gente não tem um instrumento legislativo adequado, a gente teria que ter, mas não tem. No âmbito das pessoas físicas, a gente até tem como fazer isso, mas eu vou deixar essa pergunta para depois. Eu vou atacar Hum. primeiro a do algoritmo. No caso dos algoritmos, para a gente discutir a responsabilidade do robô, a gente tinha que admitir que o robô é autorresponsável. O critério de autorresponsabilidade hoje é muito forte no direito penal. Ele tem norteado todas as discussões sobre imputação, sobre atribuição de responsabilidade. Então a gente vai discutir a imputação muito hoje fortemente com a imputação objetiva e ela vai partir dessa ideia de autorresponsabilidade daquele que está sendo Autorresponsabilidade teria uma responsabilizado. relação com imputabilidade, isso. Exatamente, exatamente. E para a gente encontrar essa autorresponsabilidade, a gente vai cair em um conceito altamente filosófico de autonomia. Quem tem autonomia? Por isso que a teoria do direito está muito ligada com o direito e a inteligência artificial, como o professor Fausto dá as aulas ali na Hum. pós-graduação, né? Não tem como fugir. Eu, como penalista, tive que enfrentar esse debate muito duro da autonomia. Em determinado momento, o que eu defendi na minha tese é que eu vou enxergar a autonomia quando você tem um sistema ali, né, biopsicofísico, pensando ali numa lógica lumaniana, ou se você preferir, você pode trabalhar com a lógica de consciência, de mente, você pode ir no Hegel, pode ir no Hegel, no Kant, perdão, e você vai chegar em algum lugar. Mas o mais importante é um sistema que tem consciência de si e que consegue se diferenciar do ambiente a partir dessa consciência de si. Então, isso gera uma repercussão em seguida, isso especificamente para o direito, tá? Não é um conceito de autonomia geral, é especificamente para o direito, pensando que o direito vai interferir ali com inputs e outputs de regras do normativo, do lícito, ilícito e tudo mais. Então, a gente vai ter. A pessoa jurídica pode ser considerada autônoma? Sim, porque para fins de direito, ela é uma entidade jurídica que tem uma autonomia perante o resto, ela não se confunde com os demais. Então, mesmo quando os sócios tomam decisão pela pessoa jurídica, a decisão dos sócios ali naquele caso não é a soma das decisões individuais. É uma decisão única consolidada de um terceiro ente para fins jurídicos. As pessoas físicas é quase que óbvio, né? Elas têm autonomia, mas nem sempre. Eventualmente você vai ter pessoas que dependem de outras. Então esse critério de dependência foi muito forte na tese. Então eu tenho alguém cuja toda manifestação no mundo é condicionada pelo comportamento de outro, ou ela é capaz de refletir que é diferente do ambiente e tomar uma decisão diferente, né? E aí, É, quando a gente pensa a esse, partir da inteligência artificial nesses últimos desenvolvimentos mais de ponta, que é o machine learning, o deep learning, a gente acaba esbarrando nesse problema porque a própria máquina consegue produzir a sua autoaprendizagem. E aí nós exatamente. teríamos que entrar no espírito da máquina. Esse é o ponto central. Foi excelente essa colocação, professor Fausto. Porque
esse é o ponto de dúvida das pessoas. É aí que vem o problema. O programador não decide que o avião vai subir ou descer. Ele só diz pro avião que ele tem que manter o avião numa determinada angulação. Ele não vai dizer pro carro, você vai virar pra esquerda, vai virar pra direita, vai matar o velho, vai matar a criança, vai matar 3, vai matar 7, vai matar ninguém. Ele não diz, ele diz pro carro, você tem o objetivo de levar as pessoas em segurança até o destino final. E aí ele vai aprender como fazer isso. Aí como é que você chega na questão da autonomia? O que termina definindo muito que não há autonomia mesmo nestes casos, é que, em última instância, aquela programação inicial não pode ser modificada. O objetivo da máquina, ele é sempre condicionado por algo que o programador decide. Não diria o programador, algo que a equipe de desenvolvimento decide e o programador codifica. Eu gosto de fazer essa diferenciação, porque às vezes as pessoas acham que o programador decide algo, ele não decide, ele só codifica. Uhum. Normalmente quem decide é alguém da área de atuação, numa equipe de desenvolvimento, enfim, é uma decisão de várias cabeças. Mas vamos trabalhar com essa ideia então. A máquina não tem objetivos próprios. Os objetivos dela são dados por terceiros. No dia em que a máquina conseguir retirar a programação primária dela para aprender livremente, tomar decisões independente do objetivo que foi dado pelo programador, a gente está falando de uma máquina que se autocriou. E isso seria uma singularidade, que as Uhum. pessoas às vezes falam de singularidade, que seria de fato uma inteligência artificial não só genérica, mas sim independente autônoma. Ela seria alguém convivendo com a gente, na realidade. E Sim. esse cenário não parece minimamente provável hoje. Então, na falta de alguém com autonomia, na falta de autonomia da máquina, ela não é autorresponsável. Não sendo autorresponsável, eu não vou responsabilizá-la por um ato. Eu vou entender onde foi o erro de projeto que fez com que o objetivo dela levasse ela à decisão equivocada que gerou um dano de repercussão penal. E isso Então, existe qual uma foi o certa processo errado no complexidade, caminho, né? Matheus, porque como você bem disse agora, nós estamos falando de um grupo de pessoas que fazem parte de um projeto e desenvolvem uma aplicação com inteligência artificial. E aí, como é que eu vou Exatamente. responsabilizar uma pessoa? Talvez esse é um dos outros desafios que você aponta no âmbito criminal no que diz respeito ao uso da inteligência artificial? Qual pessoa Perfeito. física, qual CPF responsabilizar? Professor Fausto, mais uma vez, são sempre os questionamentos mais precisos. Se a gente não tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é uma questão que tem que ser resolvida, o nosso legislador tem que começar a discutir isso, porque vai ser o assunto do momento. Daqui a pouco a gente vai ter aeronave autônoma, carro autônomo, todo mundo aí circulando no trânsito e não vai ter responsabilidade das empresas, né? Como é que vai ficar? Vai ser um problema a ser resolvido lá na frente. Não temos responsabilidade da máquina porque não tem nem por que ter. Ela é completamente condicionada por terceiro. Tem um ato humano que leva aquele resultado danoso. Só que a distância física e temporal entre a conduta humana que gerou o problema e o resultado é muito grande. Por isso que eu falei que gera muito desafio para uma perspectiva causalista do direito penal, né? Ou para uma perspectiva até mesmo finalista, no sentido de estou muito preso a questões ontológicas, porque tem uma distância muito grande. Como é que você vai entender proibição de regresso em um contexto desse, em que alguém toma uma decisão 8 meses antes, alguém executa essa decisão 4 meses antes, e aquela decisão mal executada, porque foi uma decisão mal tomada, gera lá na frente um resultado com a morte. É um negócio altamente complexo que a gente nunca enfrentou. A gente nunca enfrentou. E que é muito difícil de entender, porque você olha e fala assim, cara, a máquina tomou uma decisão que aquele cara que executou o comando 4 meses atrás jamais poderia prever. E isso gera um desafio imenso para a gente discutir aqui a nível de responsabilidade penal. Como é que eu vou responsabilizar o sujeito se ele não tinha sequer consciência de que a máquina poderia decidir dessa forma? E aí é que vem o que eu falei sobre os processos que têm que ser seguidos. Nesse cenário, a gente querer fazer uma regulamentação muito genérica, ela só serve para dar diretrizes de desenvolvimento. Para a equipe de desenvolvimento olhar e falar assim: tá bom, eu tenho que olhar para o aspecto ético humano, não gerar discriminação, tomar cuidado com a vida humana, todas as questões são extremamente importantes de um ponto de vista ético. Mas isso é um direcionador para o desenvolvimento. Isso não vai ajudar a gente no âmbito da responsabilidade. Por outro lado, se eu for por uma regulação extremamente rígida, como algumas pessoas defendem, eu vou ter dois problemas. Um é o da velocidade como a inovação anda. A inovação sempre vai andar mais rápido que o direito. Me desculpem, meus colegas juristas, mas não tem como a gente acompanhar nessa velocidade. É impossível, é impossível. Então,
a gente vai cair num cenário de algumas coisas vão estar hiperreguladas e outras nada reguladas. Então a gente vai começar a ter o direito enviesando a forma como a tecnologia se desenvolve e não necessariamente por um lado bom. Às vezes é por um lado de não deixar de criar danos, mas sim de construir a ferramenta de tal modo que ela possa gerar danos, mas danos que não sejam pegos pelo direito. A gente cai num problema de enforcement jurídico muito terrível. E não é isso que a gente quer, além de travar a inovação tecnológica que pode ser eventualmente benéfica para a gente. Então, esses dois modelos que têm sido discutidos, os dois não me agradam por essas razões. Eu preciso de um modelo genérico que oriente o desenvolvimento, mas eu preciso de um modelo aqui embaixo que seja dinâmico. Ele tem que ser dinâmico e abarcar a realidade das coisas. Ele tem que focar naquilo que o direito entende bem. O direito entende bem de deveres, obrigações. A gente discute o direito todo e a gente termina sempre voltando nisso. Então, assim, quais são os deveres e quais são as obrigações de quem desenvolve um sistema e coloca ele à disposição das pessoas. E aqui, quando eu falo um sistema, é de propósito, porque pode ser tanto inteligência artificial quanto não ser inteligência artificial. Pode ser um sistema em que ele automatiza uma tarefa Uhum. qualquer, um RPA de indústria, né? Sim. Matheus, deixa É, eu entender, na sua perspectiva, o direito hoje ele provém uma estrutura, ele já tem uma estrutura que nos permite uma responsabilização por esses atos de decisões automatizadas ou de inteligência artificial, ou a gente precisaria mesmo de uma produção legislativa? eu te diria que hoje a gente tem instrumental para conseguir responsabilizar algumas pessoas, mas não é um cenário ideal, é longe disso. Eu te diria que a gente precisa urgentemente de um instrumental para atacar as empresas que são as reais detentoras desse tipo de tecnologia. É quem pode realmente fazer e criar Mas isso benesses depende e do problemas em tipo de escala. técnica utilizada? Porque se a gente fosse pensar naquele modelo tradicional de codificação, Uhum. aquele modelo simbólico que o programador coloca o código e tem o controle de como a automatização deve funcionar, aí me parece que a gente pode identificar, por exemplo, um tipo de negligência, imprudência, imperícia, talvez isso seja possível identificar. Agora, quando a gente está falando de um modelo que usa uma biblioteca muito larga, uma linguagem que está sendo desenvolvida, que incorpora técnicas de aprendizado, de autoaprendizado da máquina, aí o nosso desafio se torna completamente outro. Sim, mas eu tenho uma pulguinha da discórdia, que é o seguinte: em geral, essa afirmação é verdadeira. Qual é o problema? Quando a gente tem, automações e aplicações que são grandes o suficiente para você ter comportamentos que nenhum dos programadores ou tomadores de decisão separados vai conseguir te garantir por que que aquilo ali aconteceu. Esse é um cenário que acontece muito no âmbito de desenvolvimento de software, porque você vai pegar um sistema muito grande, você vai quebrar. Você quebrar em pequenas equipes. Que hoje se trabalha em pequenas equipes no TI. O pessoal fala, eles têm 900 desenvolvedores. Sim, mas são 100 equipes com 9 pessoas. Não são 900 trabalhando no mesmo projeto. E É aí, aquele, como você só para quebra? quem está nos acompanhando, Matheus, é aquele tradicional bug que os programadores querem tentar encontrar onde que está dando o bug na codificação. É exatamente Em isso. qual linha de código está o problema? Exatamente. E os caras que escreveram não sabem onde Não tá, sabe. porque um fez um negócio aqui, o outro fez um negócio ali. Como é que esses dois conversam? Às vezes o que o cara fez aqui embaixo interfere no do outro. Às vezes alguém mexeu numa Diferente tabela. também linguagens pode atrapalhar no desenvolvimento de um programa. Exatamente isso. Você tem uma série de coisas que pode acontecer. E às vezes todo mundo fez tudo certo, e por algum motivo, alguma interação que ninguém estava esperando, deu algum problema, assim. Qualquer coisa pode acontecer nesse cenário. E aí, o que você termina tendo ali é, mesmo um sistema que as pessoas decidiram como a máquina vai se comportar, a máquina pode se comportar de tal forma que ninguém entende por que ela fez aquilo. E aí você tem um problema imenso nas mãos. Então eu tenho preferido caminhar por uma linha de, olha, primeira coisa, é conhecido no mundo da tecnologia da informação, assim, o pessoal da TI sabe disso. Se você tem uma estrutura mal organizada, o seu código vai ser mal organizado. A estrutura do desenvolvimento de software, das pessoas, a organização das pessoas, dos processos, da empresa em si, se reflete 100% na organização do código, da forma de funcionamento do sistema e tudo mais. Normalmente são muito relativos. Se você tem uma equipe que tem um perfil, essa é uma equipe que tem um perfil de ser muito analítica e tudo mais, quando você monta um sistema, ele tem o mesmo perfil da equipe, por mais que você delimite muito bem o objetivo para ele. Tem um livro que chama Team Topologies,
que explica isso muito, muito bem. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Software é resultado de estrutura de organização de pessoas e recursos. Não tem como fugir disso. Não é, porque ele é um baita programador, é a programação, não sei o quê. Não. É a organização de processos e pessoas. As pessoas têm que tirar essa ideia de que a IA é o digital, que é o anti-humano e tudo mais. Não. Ela é o cuspida e escarrada a organização de pessoas. Um coletivo de pessoas. Cuspida e escarrada, sempre. Então, a gente precisa ter um instrumento para responsabilizar esse tipo de estrutura. Que aí a responsabilidade penal da pessoa jurídica é um instrumento mais conhecido há alguns anos. Do outro lado, se a gente. Isso o legislador precisa resolver. Tá bom, Matheus, o legislador vai resolver isso daqui a 20 anos. O que a gente faz hoje? Hoje o que a gente tem é eu vou responsabilizar as pessoas. E a gente deixou o melhor pro final, né? Que aí vem o desafio. Se eu acabei de sinalizar que são organizações de pessoas que vão gerar a forma como o software funciona, eu tô falando software de propósito, porque pode ser tanto a inteligência artificial quanto não, pelo que eu expliquei ali atrás. É claro que na inteligência artificial é muito mais difícil, se é deep learning é mais difícil do que se for machine learning, se for machine learning é mais difícil do que se for IA simbólica, se for IA simbólica é mais difícil do que se for uma programação clássica, mas ainda assim, em todos os cenários a gente tem o mesmo problema. Posso ter uma decisão de máquina que ninguém conseguia prever antes. E por que essa decisão ocorreu dessa forma equivocada? Porque a estrutura, a organização de pessoas e processos era equivocada antes. É invariavelmente isso. Então a gente tem que olhar para essas estruturas e entender, tá bom, como é que deveria funcionar essa estrutura de pessoas. E a gente estabelece deveres para quem está desenvolvendo software. Então, algumas coisas são essenciais. Eu não posso ter o sistema desenvolvido e já jogar ele para produção, para contato com as pessoas, se eu não testei os cenários em que ele vai ser funcional, né? Em que ele vai funcionar. No caso dos veículos autônomos, por exemplo, que são muito famosos, eu não posso ter um veículo indo para a rua sem eu ter o gêmeo digital dele, que é o carro em um ambiente virtual idêntico a uma cidade, funcionando por milhões de horas para garantir que ele é seguro. Aí eu coloco ele na rua e testo primeiro algumas poucas unidades. Eu crio uma sandbox regulatória. Esse é um ambiente onde carros autônomos vão andar. Hoje, o sandbox regulatório do mundo é o estado do Arizona, nos Estados Unidos. Você vai lá, você vai encontrar um carro autônomo fazendo o seu serviço de transporte de pessoa. Você vai pedir lá o carro de aplicativo e não vai vir uma pessoa, vai vir um carro autônomo. E você vai andar nele, vai fazer o que tem que fazer. Aquilo é uma sandbox regulatória. Agora, a partir do momento que funciona ali, que é um ambiente pequeno, que é um ambiente controlado, que você tem o melhor cenário possível, que a gente chama de happy path, que é o caminho feliz, onde tudo está perfeito para funcionar. Aí eu vi que funciona, aí eu vou começar a pensar em outros cenários que tem problemas. Então, no estado do Arizona, tudo é mapeado, você sabe onde está o quê, você sabe onde está cada palmo de asfalto para o carro autônomo andar. Você sabe como funciona o trânsito, os horários, o pico e tudo mais. E se ele vai para o Rio de Janeiro? Imagina o carro sem piloto entrando, subindo uma determinada área de domínio paraestatal no Rio de Janeiro, vai ser insano. Então, aí você vai ter que fazer uma análise de risco específica para aquela localidade. Então, Deixa eu só entender, análise então, de risco Matheus, necessária. Sim, já ficando triste que o nosso tempo ele é um tempo pequeno para um episódio de podcast, mas eu queria entender assim como que dá então a responsabilização nessa. Vamos pensar numa ideia de gestão de processos? Nós pode estaríamos ser. atribuindo uma responsabilidade criminal em virtude de uma gestão de processos de desenvolvimento. Essa é a ideia? E também já encaminhando para a finalização da nossa conversa? Eu te diria que é exatamente isso, professor Fausto. O grande foco hoje, a linha de pesquisa que eu sugeriria para todos os criminalistas preocupados com isso, para todos os juristas preocupados com isso, até mesmo para outros níveis de responsabilidade administrativa, civil e tudo mais, é olhar os deveres relacionados à gestão de processos, né, ali do desenvolvimento do software, que pode ser desenvolvimento de IA também e tudo mais. Mas existem frameworks, né, formas de caminhos, desenhos, scripts, formas de se trabalhar o desenvolvimento de software. A gente não faz isso sem um planejamento. Só que ele não é um planejamento, ele já foi por muito tempo um planejamento muito longo, que sofria com muitos problemas. Hoje em dia a gente chama isso de metodologias, ou métodos ágeis, ou frameworks Uhum. ágeis. Tem uma discussão terminológica aí a nível acadêmico, nós Mas vamos trabalhar só com para a esses gente termos. também tranquilizar o pessoal, né? Embora tenha essa questão do risco e mesmo o risco de responsabilização criminal, é possível contornar essa responsabilização adotando medidas de compliance. Quando uma Sim, determinada sim, sim. empresa que desenvolve, ela aposta em metodologias ágeis, que é o modelo do mercado hoje, e ela tem um programa de compliance, ela consegue contornar ou se blindar dessa responsabilização criminal. Vamos também tranquilizar os desenvolvedores, preciso que você fale É, disso.
Sim. Então, eu até defendi na tese que o programa de compliance, da forma como ele é hoje, ele é muito pouco eficaz para resolver esse problema, porque ele está muito distante. Eu tenho alguém com uma visão jurídica que está distante da equipe de desenvolvimento, enquanto as equipes de desenvolvimento estão extremamente fracionadas e elas têm um nível de autonomia para tomada de decisão sobre o andamento do pedaço de software que ela é dona muito grande. Então, como é que eu insiro compliance nessa equipe, se ela é autônoma aqui embaixo no desenvolvimento, até com relação, às vezes, a um chefe, como é que ela vai se comportar com relação a um outro setor que está em outro lugar? E aí eu Uhum. defendo muito que você tem que ter um responsável pelo compliance a nível de equipe. Assim como as equipes de metodologias ágeis têm alguém responsável pelas rotinas, pelas cadências, pelos rituais do processo, você tem alguém responsável pela decisão com relação à geração de valor para o negócio, ou seja, se eu estou trabalhando um carro autônomo, eu tenho que tomar uma decisão que torne o carro autônomo mais seguro, mais rápido, mais econômico, mais fácil para as pessoas usarem, né? Eu tenho que ter alguém responsável por essa decisão aqui, vai gerar uma repercussão ruim para a gente? Isso é ético, isso é antiético, isso é jurídico, isso é antijurídico, né? Isso é ilícito e tudo mais. Isso pode gerar esse nível de problema. Tem que ter alguém com essa visão de análise de risco. Se a gente for por esse caminho, pode gerar esse tipo de risco, a gente vai prevenindo. E aí, se as empresas. Com o que as empresas vão se comprometer? Elas não têm como se comprometer 100% com o resultado, porque aquilo, né? Com perdão do termo, vou usar um termo em inglês, mas as pessoas vão entender. Shit happens. Às vezes, Uhum. pessoas boas encontram resultados ruins porque alguma coisa aconteceu. As E a coisas gente não tem como. acontecem. Exato, não tem como controlar tudo 100%. Mas a gente pode exigir das empresas o quê? Os processos. Olha só, eu quero que vocês adotem boas práticas ou nos digam por que vocês não adotaram boas práticas, o que vocês fizeram diferente das boas práticas para contornar. Então, se a boa prática de mercado hoje é utilizar o DevSecOps, que é desenvolvimento junto com operação para garantir a sustentação do sistema e segurança para garantir que ele seja seguro, se o padrão do mercado hoje é ter um compliance normativo no nível de equipe, se o padrão de mercado hoje é utilizar desenvolvimento ágil, então vamos usar essas coisas. É esperado que o funcionamento seja perfeito, que a gente tenha sistemas que foram bem testados, foram testados o suficiente, que a gente garanta que eles não vão gerar repercussão negativa para as pessoas. Mas e se ainda assim não der tudo certo? Ah, se ainda assim der um problema, a gente tem essa regulação de sandbox regulatória, a gente tem alguns limitadores de responsabilidade que dizem o quê? Você adotou todas as suas cautelas. Já que você adotou todas as suas cautelas, eu não posso te responsabilizar porque você cumpriu o seu dever, você cumpriu o seu papel social. Então, eu não posso te responsabilizar por um dano que eventualmente ocorreu sem que ninguém esperasse que ele pudesse ocorrer. Agora, se você descumpriu os processos, por que você fez diferente? Ah, eu fiz diferente por isso, por isso, por isso. Isso foi essencial para a ocorrência do resultado? Ou o seu modelo era mais seguro e ainda assim eu tive um problema? Se o que você fez diminui os riscos, né, a lógica de imputação objetiva, né, que você tem que criar ou aumentar o risco para ser responsável penalmente. Se você Uhum. conseguiu diminuir o risco de dano, eu nunca posso te responsabilizar. Agora, se você aumentou ou criou um risco de dano, aí eu posso começar a discutir se você cumpre os outros requisitos para ser penalmente responsável. Então, isso vai gerar tem que gerar um cenário nas empresas de eu não posso só ir fazendo com o viés de soltar logo e ter ganho econômico. Eu também tenho que ter na minha equipe uma preocupação com mitigar riscos que possam gerar danos para as pessoas. Eu acho que esse é o grande dever que tem que estar posto para as empresas. Hoje, a gente consegue colocar isso a nível individual, consegue. Eu posso chegar e falar para as pessoas que tomam decisão dentro da empresa: olha só, ocorreu esse dano. Você adotou essas boas práticas? Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo? Não fez por quê? Qual que foi o resultado disso? Ah, você aumentou o risco de dano e isso se materializou no resultado lá na frente. Eu tenho uma capacidade de fazer uma imputação, né, uma causalidade jurídica de relação entre a decisão da pessoa e o resultado criminoso. Agora, isso hoje vai resolver nossos problemas a nível de prevenção, como a gente quer estar como sociedade? Aparentemente não. A gente precisa gerar esse dever a nível corporativo, a nível das empresas, a nível de negócio, para que as empresas também possam se preocupar com o comportamento de forma ética, que se preocupe mais com a segurança das pessoas e não gerar problemas penais. Então, eu tenho caminhado por essa linha, acho que isso aí tenderia a gerar resultados. Em resumo, a responsabilidade pela pessoa jurídica que hoje não temos, responsabilidade da pessoa física é até possível, mas não é o que vai garantir a nossa prevenção. Políticas de compliance não a nível de empresa, mas a nível de equipe, né? Ter uma pessoa responsável por isso.
foco em controle de riscos para prevenir problemas éticos e danos de natureza penal. E essa lógica serve para todos os ramos jurídicos também. Os outros ramos jurídicos Uhum. poderiam beber dessa mesma estrutura organizacional e a gente ter uma regulação que seja dinâmica de setor para que ela consiga se adaptar aos riscos próprios da área. Então, assim, veículos autônomos não podem mais atropelar ciclista que está andando do lado da bicicleta. Isso já é um risco conhecido para a área, né? Avião não pode mais ter um problema de angulação equivocada e um sensor único para um sistema que ajuda na condução. E aí, essa regulação setorial também é uma outra coisa que eu defenderia, porque eu acho que os riscos são muito específicos por área de negócio para a tecnologia. Eu diria que é isso. Se tiver mais Uhum. alguma coisa, estou à disposição. Ah, ótimo. Infelizmente, o nosso espaço do episódio e para um podcast ele é reduzido. Com certeza vamos voltar a falar disso. Eu já agradeço a sua participação e também falo agora com quem nos acompanhou até aqui, que tem interesse nessa temática do direito e da inteligência artificial. Você pode encontrar mais episódios relacionados a isso no Spotify e também no YouTube do IAJUS Team. E obrigado novamente, professor Matheus. Foi uma temática muito relevante e interessante sobre essa responsabilização penal, no final das contas, por decisões automatizadas e desenvolvimentos. Espero, então, encontrar a todos no próximo IAJUS Talk. Até mais!